Boa noite a todos. É uma alegria compartilhar com vocês hoje uma reflexão sobre um conceito que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega uma profundidade e um poder imenso: o verbo. A palavra verbo nos remete imediatamente à linguagem, à comunicação, mas sua essência transcende em muito a mera gramática. Ao longo dessa nossa conversa, exploraremos como esse conceito se manifesta em diferentes campos do conhecimento e da crença, desde a ciência até as compreensões espirituais do Espiritismo e da Umbanda. Preparem-se para desvendar as complexas interconexões que fazem do verbo um pilar fundamental da existência e da criação. O verbo sob a ótica científica, a ação e a informação. Quando a ciência aborda o conceito de verbo, ela o faz de modo mais direto, através da linguagem e da comunicação. No âmbito da linguística, o verbo é a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno. Ele é o motor da frase, o elemento que expressa o que acontece, ou o que é, ou como algo se manifesta. Sem o verbo, nossas sentenças seriam estáticas, meras descrições sem movimento. A comunicação humana, e até mesmo a de outras espécies, depende da capacidade de expressar ações e transformações. E o verbo é o principal veículo para isso. Além da linguística, podemos expandir esta visão para a neurociência e a cognição. O processo de formular uma ideia, de traduzi-la em palavras e de articulá-las envolve complexas redes neurais. O ato de dizer ou de expressar é uma ação cerebral e física. A informação contida em um verbo, em sua capacidade de denotar uma ação, carrega um poder de transformação da realidade perceptiva. Quando comunicamos uma ação, influenciamos o comportamento e a compreensão do outro, estabelecendo uma cascata de interações que moldam a experiência compartilhada. A física quântica, por sua vez, nos convida a uma reflexão ainda mais sutil. Embora não use o termo verbo diretamente, conceitos como a observação e a interação podem ser tangencialmente relacionados à ideia de manifestação. A própria existência do universo, para alguns teóricos, está intrinsecamente ligada à informação e à interação. A linguagem, em sua essência, é uma forma de codificar e transmitir informação, e a ação expressa pelo verbo é a manifestação dessa informação no plano material. A ciência, ao desvendar os mecanismos da comunicação e da ação, nos oferece um vislumbre de como a expressão pode moldar a realidade. O verbo no Espiritismo, a expressão do pensamento criador. No Espiritismo, a compreensão do verbo se eleva a um patamar que transcende a mera comunicação humana. De acordo com as obras de Allan Kardec, o verbo é a expressão do pensamento ou da vontade que age sobre o fluido cósmico universal. Essa é a concepção profundamente metafísica e fundamental para entender a criação e a manifestação espiritual. Para Kardec, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, o elemento universal do qual tudo se forma. É a substância etérea e onipresente, que preenche o espaço e serve de veículo para o pensamento. O pensamento e a vontade dos espíritos, e em especial dos espíritos superiores e de Deus, atuam sobre este fluido. Essa atuação é o que denominamos verbo. Não se trata de uma palavra audível no sentido físico, mas de uma ação mental, criadora, uma vibração inteligente que molda e organiza o fluido. Assim, o verbo é o poder criador, a capacidade de dar forma,
ao que antes era apenas uma ideia ou uma intenção. É a materialização do pensamento divino e das vontades elevadas. Quando os espíritos se comunicam no plano espiritual, essa comunicação não se dá necessariamente por palavras articuladas como as nossas, mas por transmissão de pensamento, onde a ideia e a vontade são o próprio verbo, gerando efeitos diretos sobre o ambiente e sobre outros espíritos. É por essa via que a criação se manifesta, desde a organização dos mundos até a formação dos corpos. O verbo, neste contexto, é a lei divina em ação, a ordem que emana da inteligência suprema, organizando e dirigindo tudo no universo. O verbo na Umbanda. A vontade em ação no axé. Na Umbanda, a compreensão do verbo está intrinsecamente ligada ao conceito de axé e à capacidade de manifestação da vontade. O verbo aqui é o elemento utilizado para a realização da fatoração, sendo a vontade em ação no axé. Para entender isso, precisamos primeiro compreender o axé. O axé é a força vital, a energia sagrada, a potência dinâmica que sustenta a existência, a vida e a criação no universo umbandista. É a energia que emana de Olorum, Deus, e dos orixás, presente em tudo. O verbo, neste contexto, não é apenas uma palavra, mas uma ativação dessa energia através da vontade e da intenção. Quando um sacerdote umbandista ou qualquer praticante profere uma oração, um canto ou um ponto riscado, ou mesmo quando concentra suas intenções em um propósito, ele está utilizando o verbo como um instrumento de fatoração. Fatorar na Umbanda significa mobilizar e direcionar o axé para um fim específico, transformando uma realidade, promovendo cura, proteção ou desenvolvimento. A palavra, a interação concentrada e a vontade firme atuam como chaves que desbloqueiam e direcionam o fluxo do axé. O verbo, portanto, é a expressão dinâmica do poder de realização. É a palavra encantada, o som que carrega a vibração da vontade e se irradia pelo axé, agindo sobre os elementos e as energias. Não é mera vocalização, mas a vontade imbuída de fé e propósito, que se manifesta através dela. É a crença de que a palavra proferida com intenção tem o poder de ativar as forças divinas espirituais, materializando ou influenciando eventos e situações. A palavra, o pensamento e a vontade, em perfeita sintonia, se tornam o verbo que movimenta o universo do axé. Convergência, divergência e um comparativo essencial. Ao observarmos as diferentes perspectivas sobre o verbo, podemos identificar notáveis convergências e algumas divergências conceituais, mas que, em última instância, podem ser vistas como diferentes focos sobre o mesmo fenômeno. A principal convergência reside no reconhecimento do poder criativo e transformador da expressão. Tanto a ciência, em sua compreensão da linguagem e da comunicação como moldadoras da realidade e do comportamento, quanto o espiritismo com o verbo como manifestação da vontade divina sobre o fluido cósmico, e a Umbanda com a vontade em ação no axé através do verbo fatorador. Todos apontam para uma ideia de que a intenção e a vontade não são passivas, mas ativas e capazes de gerar efeitos. Há uma profunda conexão entre o pensar, o querer e o manifestar. A ideia de que a palavra ou o que ela representa tem um impacto no mundo e é um fio condutor. As divergências surgem na natureza do agente e no meio de ação. Para a ciência, a ação do verbo se dá primariamente nos campos físicos e neurológicos, através da comunicação
e da percepção. O Espiritismo eleva o verbo a um plano cósmico, onde a vontade divina e dos espíritos superiores age sobre um fluido universal, uma substância primária. A Umbanda, por sua vez, centra o verbo na capacidade humana de ativar e direcionar o axé, uma energia sagrada e imanente. Enquanto a ciência foca na mecânica, a espiritualidade explora as dimensões energéticas e consciente da manifestação. Em síntese, seja como a ação que move a gramática e a comunicação humana, a vontade criadora que molda o universo em sua essência espiritual, ou a intenção ativadora que mobiliza as energias sagradas, o verbo se revela um conceito de poder inquestionável. Ele nos lembra que nossas palavras, pensamentos e vontades carregam uma força que transcende o trivial, concentrando-nos a um processo contínuo de criação e manifestação. Que esta reflexão nos inspire a usar nosso próprio verbo com mais consciência, intenção e propósito. Vimos no estudo de hoje que o verbo está diretamente ligado à energia, ao fluido cósmico universal e ao axé. É através do verbo que tudo acontece. É através do verbo que a ação pode se manifestar e as energias podem ser percebidas por nós. Bem, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do estudo dessa noite e que ele tenha servido para esclarecer alguns pontos, alguns aspectos referente à energia e ao verbo. Dúvidas podem colocar no campo de comentários ou enviar por WhatsApp. Também eu respondo. E espero que todos tenham uma boa noite, uma noite aconchegante, com muita paz, harmonia. Fiquem com Deus. Boa noite.